remunerativo, irmão. Agora é terrível. Olha o versículo 6, 8 e 9. Nós vamos ler sobre isso, irmão. Vamos destacar aqui 4 pontos que os ímpios terão que enfrentar no dia do juízo, irmão. Amém? Primeiro ponto. Eu não quero me enquadrar aqui dentro. Acredito que o irmão, minha irmã que vai ouvir esse vídeo não quer se enquadrar aqui dentro. Então, primeiro ponto. Esses sofrerão a tribulação. Esses sofrerão a tribulação. Amém? Agora, esses sofrerão a tribulação em alívio. Versículo 6, ó. Se de fato é justo para com Deus, que eles pague a tribulação aos que vos atribulam. Nós enfrentaremos, irmão. Mas nesse dia, os ímpios terão que enfrentar, irmão. Amém? Aqui os ímpios terão que enfrentar no dia do julgamento. Esses sofrerão a tribulação. Sofrerão sem alívio. Observe, irmão. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação os que vos atribulam. Amém? Olha que palavra forte, irmão. Então os provocadores da tribulação receberão tribulação, irmão. Os provocadores da aflição receberão aflição. Nós que seremos atribulados teremos um alívio eterno para sempre. Refrigério. E os que nos atribulam, que nos afligem, terão a tribulação eterna. Olha, aí a inversão dos papéis. Então, não serão remunerados, eles vão sofrer retributiva. Eles vão ter um juízo retributivo, irmão. Amém? Agora, quero que você observe uma expressão aqui muito importante. A Bíblia diz que para os ímpios não tem paz, descanso, irmão. Enquanto durar a eternidade, durará a tribulação do ímpio. Olha que forte. A Bíblia diz que esse dia será um tormento, sem consolo, sem refrigério, irmão. Como se alguém estivesse em uma chama e não conseguisse receber, irmão. Olha, como se tivesse uma chama e não conseguisse receber. Sem sequer uma gota d'água, irmão. Olha que terrível. Nem? Pense você aquela cena que aconteceu no dia 17 de julho, na Avenida Washington Luiz, em São Paulo. Você já viu essa cena várias vezes, estou certo disso. O caminhão do bombeiro, durante uma noite inteira, jogou jatos e mais jatos de água para tentar apagar aquela chama. Segundo os estudiosos, ali tinha um calor de 1000 graus centígrados. 1000 graus. E eu pergunto a você, em uma situação daquela, o que valeria uma gota d'água, irmão? Mas até isso será negado aos ímpios. Nenhuma gota sequer. Nenhuma gota, irmão, sequer. Eles serão atribulados, sem alívio, sem descanso, sem refrigério. Eu não quero me enquadrar, irmão. Infelizmente. Eles sofrerão, segundo ponto, eles sofrerão justa vingança de Deus. Versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Amados irmãos, nós ficamos até chocados, irmão, perplexos com essa expressão vingança, vingador. Isso não é de Deus. O Deus é Deus de amor, irmão. É um Deus de amor. A gente ficamos até meio chocados, irmão. Porque ele é um Deus de amor, um Deus de vida. Irmão. Mas o grande juízo dele contra os ímpios, levene cantar. Não vai ter misericórdia, irmão. A misericórdia de Deus é eterna. Enquanto não estabelecer a segunda vinda dele. Louvado seja o nome santo. Por isso que ninguém sabe a hora, não sabe o dia, quando, irmão. E não terá 3 juízo, apenas o dia do juízo. Glórias a Deus, irmão. Ele é vingador. É pesado, não é, irmão? Aqui, a Bíblia diz aqui que Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Deus de cantar. Deus escreve linhas certos em linhas tortas, irmão.
Porque aquilo que o homem semeia, ele ceifará. E o que semeia na carne, da carne colhe corrupção. É a palavra de Deus que nos deixa claro. E é a mesma coisa que cair agora na mão do Deus Todo-Poderoso, cair na mão do Deus vivo, vingador. Porque esse Deus é um fogo também consumidor, irmão. Lembra que nós falamos? Ele vai vir como fogo consumidor, um fogo destruidor também. Amém? Porque ele jamais tolera pecado, ele não pactua com o ímpio, com o pecado. Se você está sujo, se suje mais, mas se você está limpo, se santifique mais, limpe mais, irmão. Aleluia, sempre Deus tem nos alertando, dia após dia, o Espírito Santo vem batendo nos vossos corações, no meu coração, dizendo, meu filho, glórias a Deus, isto é errado, isto não pode, isto pode, aquilo convém, isso não convém. Meu irmão, glórias a Deus, não fique pensando não, no grande dia dele do juízo. A Bíblia diz que aquele que quer viver uma vida de impureza sexual, ele vai cair nas mãos do Deus, o vingador. Ele deixa claro, irmão, em Coríntios. Observe 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6. Na primeira carta, nós estamos na segunda carta agora, mas a primeira carta sempre o apóstolo Paulo falou sobre isso. Versículo 6, que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Ele já está agora, está aqui a promessa dele, atestada e relatada, completa, irmão. O Senhor vem nos alertando hoje, enquanto o seu Espírito está sobre nós, está ativo sobre a face da terra, irmão. Ele vem nos alertando. Nós já vimos, Paulo está dizendo nesta matéria, ou seja, quando ele fala dessa matéria, é da sexualidade do corpo, das impurezas do corpo, pois a igreja de Tessalônica enfrentava, irmão, muitos problemas, e não só das impurezas do corpo, como não só a imoralidade, mas como os outros problemas que nós vimos, irmão. E quando Paulo está tratando das problemas interrelacionais, de contendas, de mágoas, de brigas, de ódio, de ranços, isto é, raiva, fúria, aborrecimento, ele diz assim, não vos vingueis uns aos outros, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Está lá Romanos 12, versículo 19, irmão. Amém? É palavra forte. Nós já vamos terminar. Irmão, observe, ao invés de tomarmos nós mesmo a vingança, devemos o que? Deixá-lo nas mãos de Deus, irmão. Ele é o justo, o justificador, ele é o juízo, ele que julga. É assim, dar lugar à ira, irmão. É isso, dar lugar à ira, é deixar longe de você isso, entregar para a Deus, irmão. Entregar para as mãos de Deus, lançá-lo nas mãos de Deus. Deus promoverá a punição devida a cada um, a iniquidade, irmão. Ele sabe. Deus exigirá a vingança no julgamento final, ou mesmo nesta vida. Por que mesmo nesta vida? Algumas vezes através da instrumentalidade civil, irmão. Amém? Como explica Romanos 13, versículo 4. Amém? Vamos lá. Por quê? Romanos 13, versículo 4 fala. Olha lá. Romanos 13, por quê? Porque usa Deus também. Deus usa também o homem dessa terra, irmão. 13, capítulo 4, ó. Todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ela instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E aos que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, irmão, eu quero dizer assim, que Deus ele sabe, irmão. Então, ele usa também a instrumentalidade civil,
nessa terra, ou seja, os cristãos que temem o Senhor devem obedecer às autoridades constituídas na terra, não é assim? A lei dessa terra, tanto governamentais como civil, apenas por ser um dever cívico, mas porque esse é o seu dever espiritual. Apenas por ser um dever cívico, mas isso é um dever espiritual diante de Deus, irmão. É um dever também espiritual diante de Deus se você obedecer a autoridade tanto governamentais como cívico aqui. Por quê? Porque ela é estabelecida por Deus. Nós acabamos de ler. Amém? É uma sociedade democrática, né? O cristão não tem parte na administração civil, devendo fazer tudo aquilo que ele é possível para que as ações dessa autoridade estejam em conformidade com a lei moral de Deus, irmão. Então, se você obedecer, irmão, a autoridade, irmão, dessa lei, você está obedecendo a Deus, irmão. Porque você obedecer pelo bom testemunho, pela sua consciência, ou pelo amor que você tem em Deus, irmão. Então, Deus também usa a instrumentalidade aqui também dessa terra para punir o homem. Glórias a Deus, irmão. Então tem mais isso que nós podemos dizer, irmão. Então, se o homem não se reconciliar com Deus, não buscar uma vida digna em santidade, irmão, passando por sofrimentos aqui, que acabamos de falar, ele nos prepara. O sofrimento aqui, não, ele não salva, né? Mas ele vai nos aperfeiçoar, ele vai nos preparar, ele vai nos contribuir. Assim também a lei aqui do homem nessa terra, irmão. A lei existe não para o bem, mas para o mal. E se você não temer, e se você faz o mal, irmão, então você vai pagar pelas autoridades aqui, vai colher o mal. O mal não é para o bem, as autoridades não é, mas sim para o que faz mal, para o que está não em conformidade com a lei, irmão. Amém? E quando o Senhor Jesus voltar na sua glória, ele vai tomar vingança contra esses ímpios que perseguiram a igreja de Deus e aquilo que eles fizeram contra o povo de Deus, irmão. Então, essas mesmas coisas cairão contra as suas próprias cabeças, irmão. Então, nós temos que obedecer. Nós acabamos de ler, irmão. É necessário que ele esteja sujeito não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência, irmão. Amém? Olha lá. Por esse motivo também pagais atributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Então, irmão, a lei serve para isso, irmão. Amém? Olha, porque os magistrados, a lei, não são para o temor, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles a respeito, que faz o bem, mas sim quando se faz o mal. Queres tu não temer autoridades? Fazem o bem e terá louvor dela, ou seja, e terá benefício dela, irmão, se você faz o bem. Mas aquele que não faz o bem, ele vai ser punido de acordo com a lei aqui nessa terra. Então Deus usa também, irmão, aquele que ele ama, para fazer uma obra através da instrumentalidade cívica do homem, da lei do homem aqui, irmão. Por isso que é importante. Então a oportunidade é agora, irmão, de nós nos prepararmos para aceitar o Senhor Jesus, irmão. É para nós crescermos na fé, numa constância de fé, de amor e de esperança, para andarmos em uma vida de santidade e justiça provém da verdade, para você e eu ser renovado, tocado pelo poder renovador, gerador e transformador do Espírito Santo, irmão, para que você possa no final, irmão, da segunda vinda do Senhor Jesus que está próxima, ter o juízo, irmão, retributivo, ter o justo juízo de Deus, um alívio, um descanso para as nossas almas, irmão, e viver na glória com o Senhor. É isso que Deus ensina. Então ele tem vários meios, irmão, de ele trabalhar na vida do seu irmão, da vida do seu filho. Amém? Então tem mais isso também, irmão. Amém? Glórias, talvez você passou por um momento difícil, talvez você passou pela lei do homem dessa terra, pelo juiz dessa terra, e talvez você esteja atrás das grades, um parente seu esteja atrás das grades. Está lá, é bom isso? Não, ele está pagando pelo mal que ele fez, que ele colheu. Ele semeou o mal, agora vai recolher o mal, vai ceifar o mal, irmão. Mas isso, pode ter certeza que isso vai ser bom para ele, irmão. Não vai ser, triste lá, ele vai sofrer, vai comer o pão que o diabo amassou, vai, mas isso vai ser bom para ele, vai ser refrigério na vida dele espiritual, irmão, pro lado espiritual dele vai ser um refrigério. Então ele vai tomar consciência disso, de que ele tem que temer o Senhor,
Diz que tem não somente acima dele tem um ser superior, a qual nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, irmão. Esse, aleluia, que vai trabalhar na vida dele. Glória, que ele não está sozinho. Além dele ter feito algo errado, irmão, partido para o lado errado, mas Deus está com ele, irmão, para dar refrigério a ele. Mas desde que ele busca, irmão, desde que ele busca a sua presença, desde que ele tema ao Senhor, amém? Glórias a Deus, porque senão aquilo que eles fizeram contra o povo de Deus, essas mesmas coisas cairão contra as suas próprias cabeças, irmão, amém? Quer ver outro exemplo? Vamos ver outro exemplo aqui, irmão. Lembra? Faraó, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Faraó, que tentou afogar os meninos hebreus, irmão, no rio Nilo, pois os seus soldados que foram afogados. Lembra, Amã tramou para matar os judeus, pois ele e a sua família foram vítimas da sua trama, irmão, foram enforcados na mesma forca que ele preparou. Lembra quando os governadores e os sátrapas do rei Dário atestaram contra Daniel para jogá-lo nas covas dos leões? Pois os que tramaram foram lançados na cova dos leões de morte, irmão. Então a Bíblia, glórias a Deus, a Bíblia, irmão, ela é fiel. A Bíblia é fiel, irmão. Aleluia. Amém. Então a Bíblia diz que o mal que o homem faz cairá sobre a sua própria cabeça. Ainda então que não receba a justa vingança aqui, neste mundo, jamais escaparão do tribunal justo de Deus, irmão. Jamais. Por isso que tem várias formas de o Senhor Jesus trabalhar na vida daquele quem Ele ama, irmão. Através, irmão, de tudo isso, de todas essas despeitos, de todas essas aflições que nos cercam, irmão. E também de todas as leis da terra do homem, irmão. Glórias a Deus. Terceiro lugar, ou melhor, antes de irmos para o terceiro ponto, é importante você entender o que está escrito no versículo 8. Essa vingança é tomada contra quem? Tomada a vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus, irmão. Quantos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor? Quantos que rejeitam a sua promessa? Quantos rejeitam a sua palavra? Quantos corações endurecidos, meu, soberba, que resistem a não ouvir a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã? Isso é importante, irmão. Amém? E se nós olharmos aqui, irmão, ele está falando, é o interessante disso aí, irmão, que ele está falando o que, irmão? Aqui, ele está falando dos judeus que não conheciam a Deus, falando dos gentios que não conheciam a Deus, e falando dos judeus que não conheciam, mas não obedeciam o evangelho, irmão. Amém? Aqui há dois grupos que o apóstolo Paulo fala. Eu prefiro crer que está falando do mesmo grupo. Ou seja, é porque quando ele usa a palavra aqui dos que não conhecem a Deus, ele está falando daqueles que ignoraram a Deus, irmão. No sentido daqueles que estão ignorantes acerca de Deus. Ele está falando da ignorância, daquela ignorância deliberada. Daquelas pessoas que mesmo tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. É pior, irmão. Nem lhe deram glórias, esses são pior. Era aquela pessoa que rachaça a Deus. Isto é, aquela pessoa que recua, rebate, que se opõe à resistência, que repele. Amém? Que resiste a não ouvir a palavra de Deus, irmão. Então, irmão, esse é terrível, irmão. Amém? Esse é terrível, irmão, que nós falamos. É muito pior, irmão. Amém? Então, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, irmão. Amém? Aqui nós terminamos nesse momento, irmão. Glórias a Deus, irmão. Terminamos nesse momento aquilo que o Senhor quis transmitir para nós. O importante é, irmão, que eu e você, irmão, não seja esse tipo de pessoa, irmão, que conhece a Deus, mas não glorificaram a Deus. Amém? Que conhece, que provaram do seu manjar,
mas agora estão afastados do Senhor, irmão. Agora estão distantes do Senhor, irmão. Esses são terríveis, irmãos. Amém. Aqueles que, coração endurecido também, aqueles que resistem a não ouvir a palavra de Deus, irmão, como os fariseus, os saduceus. Lembra? Os zelotes, os saduceus, os fariseus, eles resistiam em ouvir a palavra de Deus, pois os corações deles estavam endurecidos, irmão. Amém. O próprio Senhor Jesus falava: olha, se vocês quiserem fazer parte desse reino, é só você entregar o seu coração endurecido, amolecer o seu coração quebrantado, um espírito compungido, um espírito quebrantado, um coração compungido, irmão. É só você amolecer o coração, você vai fazer parte desse reino de Deus, irmão. Mas eles não aceitavam, irmão. Eles não aceitavam, resistiam a não ouvir a palavra de Deus, coração endurecido, irmão. Amém? Então por isso, irmão, hoje é importante nós meditarmos tudo isso que nós falamos, irmão, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, que virá gloriosa com os anjos do seu poder, irmão. Ele vem para os justos, ele vem para os salvos, mas ele vem também para os ímpios, irmão, para julgar os ímpios, irmão. E vai ser difícil, porque vai ser muito assustador, vai ser aterrador. Nós acabamos de falar aqui, irmão, nós não queremos nos enquadrar nesse aspecto, irmão. Nós queremos receber os galardões do Senhor, a retribuição, irmão. Amém? Glórias a Deus, queremos ser os galardões, as recompensas, queremos ser o refrigério da nossa alma, irmão. Não sofrer eternamente. Amém? Então fica bem claro esta palavra, irmão, para cada um dos irmãos. Amém? Agora, eu gostaria que todos agora abaixassem, curvem a cabeça e fechem os olhos, que nós vamos agradecer ao Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus altíssimo e bom Pai, que estás no céu, no nome consagrado do teu Filho Jesus, o Filho amado, o Filho da promessa, mais uma vez nós nos entregamos aqui diante da tua presença, Pai, diante da tua sublime e gloriosa presença, a qual nós podemos sentir a tua presença, Pai, o teu refrigério, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Não podemos resistir, não podemos negar, ó Pai, das bênçãos e maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Pai, da qual continua realizando, Pai, até o fim, Pai, até o fim desse tempo, Pai. E o tempo está chegando, Pai. E nós rogamos a Ti nesta noite que venha o nosso encontro, a minha vida, eu me coloco diante da Tua presença, a vida da minha esposa, dos meus filhos, ó Pai, amado Pai Santo. Venha, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai, nos abençoar, ó Pai. Porque nós estamos aqui para aprender a Tua palavra, a luz da Tua palavra. Aprendemos muito, Pai, nas cartas ao 2 Tessalonicenses, Pai, da segunda vinda, que o Senhor virá uma vinda gloriosa, Pai. E nós estamos aqui, Pai, com os nossos ouvidos perceptíveis abertos, Pai, os nossos olhos, ó Pai, espirituais atentos, com os nossos ouvidos, ó Pai, perceptíveis, os nossos corações abertos. Nós estamos aqui, Pai, com a nossa mente, com consciência de uma mente, Pai, de Cristo, Pai, aprendendo, Pai. E nesse momento vem nos abençoar, ó Pai. Abençoa esta palavra que tem falado a cada irmão, a cada ouvinte, Pai, que vão ouvir este vídeo, Pai, que tem nos acompanhado nesse canal Tudo Se Fez Novo, Pai. Para o nosso crescimento, Pai, para a nossa preparação, para aquele grande dia, Pai, do juízo, da segunda vinda do Senhor, ó Pai. Nós estamos ansiosos, esperando, Pai, ansiosamente esperando a segunda vinda do Senhor, que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Pai. Abençoa, Pai, e que esta carta aos Tessalonicenses venha nos preparar, como preparou a igreja de Tessalônica, Pai, aprender, ó Pai, glórias a Deus, e entender, ó Pai, o propósito, Pai, da tua palavra, do teu evangelho, Pai, o propósito da segunda vinda sobre cada um de nós, ó Pai, da qual nós vamos receber as retribuições, ó Pai, os galardões, ó Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Assim como os ímpios também, Pai, vão receber o juízo no dia da condenação de cada um deles, ó Pai. E nós sabemos que nós vamos ter refrigério para as nossas almas, descanso, Pai. E os ímpios terão, duro, porque não terão descanso, Pai. Serão atormentados, será um atormento eternamente, Pai. Bendito é teu nome, louvado seja o nome santo do Senhor. E que esta palavra, Pai, venha alcançar
este vídeo venha alcançar os corações dos teus filhos, ó Pai, não só aqui no Brasil, mas aqueles que estão fora do Brasil, distante de qualquer parte deste mundo, que esta mesma palavra, esta mesma vídeo, Pai, presidido pelo poder do Teu Espírito Santo, Deus, venha atravessar fronteiras, atravessar barreiras, ó Pai, dissipar as trevas, ó Pai, atravessar o horizonte, alcançar o horizonte, a cada alma aprisionada pelo diabo, Pai, aqui estão nos meios dos ímpios, aqueles angustiados, soberbos, aflitos, aqueles que estão no pecado, do lamaçal, Pai. Estenda, Pai, e arranca eles, ó Pai, do pecado do lamaçal, arranca ele das mãos de Satanás e traga para o Teu reino de glória, de luz, ó Pai. Em o nome de Jesus, todas as correntes do diabo seja quebrada, todas as algemas do diabo seja destruída em nome do Senhor Jesus, Pai. E que esta palavra venha atravessar fronteiras, romper barreiras, alcançando os Teus filhos. Que haja, louvado seja o nome santo do Senhor, o maior número de almas possível, Pai. Aleluia, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, tocando sobre esses corações, Pai. Tocando sobre esses corações, Pai. Cansados, oprimidos, abatidos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fazendo com que cada um venha entender, ó Pai, aleluia, Pai, aquilo que o Senhor está preparando para cada um de nós, ó Pai. Bendito o Teu nome. Nós ouvimos e podemos agora ter um conhecimento, Pai, de que o lado, Pai, dos ímpios, Pai, será terrível, Pai. Nem sequer estarão no tormento, nem sequer tomaram uma gota de água, eles não podem, Pai. Lembra quando, aleluia, o rico e Lázaro, ele morreu, Pai. Lázaro foi para o seio de Abraão, mas o rico, Pai, para outra parte, Pai. Ele foi para o inferno. E ali, Pai, ele sofrendo, Pai, o calor, a chama do inferno, Pai. Aleluia, não aguentando mais, ó Pai, porque não poderia mais voltar, ó Pai, para a terra. Não há mais arrependimento. O arrependimento é agora em vida, Pai. Ele diz, deixe que eu volto, Abraão, para lá pregar o Evangelho. Aí o Senhor, o Jesus, Abraão falou, não, já tem os meus profetas lá. Ah, aleluia. Se os meus profetas já estão lá, se os meus profetas eles não dão ouvido como você não deu, vão dar ouvido para você. Então, Pai Abraão, deixe que Lázaro venha molhar a minha língua, que eu não aguento mais esse calor aqui. Aí não é possível, porque é um abismo entre mim e entre você. Lázaro não pode, porque é um abismo. Lázaro não pertence a esse reino do inferno. Aleluia! E será terrível, Pai. Bendito é o Teu nome, venha nos preparar a cada dia, em santidade, justiça, providência da verdade. A cada alma que vai ouvir esse o vídeo, toca no coração deles, ó Pai. Abençoa, Pai, esta palavra, e continue falando conosco, Pai. Também abençoa os cansados, oprimidos, batidos, Pai, os incrédulos, os que estão no pecado lamaçal, nas drogas, no vício, na prostituição. Cada alma cansada, oprimida, abatida, visita, Pai. Consola os corações dos seus filhos que precisam ser consolados, as órfãs, as viúvas, ó Pai. Todos eles, Pai, eles precisam, Pai, ser consolados pelo poder, Pai. Da mesma maneira que vamos ser consolados por Deus, ó Pai, o mesmo consolo com que somos consolados por Deus, nós consolamos também uns aos outros, Pai. Abençoa, Pai, os desempregados, miseráveis, necessitados. Abra as portas de emprego, dá o pão necessitado para cada um dos Teus filhos. Mas não só o pão desse reino, Pai, mas dá o alimento espiritual, Pai, a cada um dos Teus filhos, esse que dá vida. Visita, Pai, aqueles que já estão cansados, a idade avançada, que os filhos não venham desamparar os pais, as filhas não venham desamparar os mães, venham guardá-lo eles, Pai, que venham cuidar de cada um deles, porque já estão com a idade avançada. Visita, Pai, nesse momento, aqueles que estão chorando. O choro pode dar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer.
Pai amado, Pai santo, estenda tuas mãos sobre os casais, Pai, que é só contenda, briga, Pai, dentro dos lares, os pais contra filho, filho contra pai. Muitas vezes as mães têm abandonado os lares, os pais, os filhos estão nas drogas, estão num lugar sem o outro, de um lugar para o outro. Muitas vezes a só separação, a fragmentação dentro da família, contenda, briga. Que haja amor, que haja perdão, pai com filho, filho com pai, mãe com filha, que haja reconciliação, restaura o casamento, Pai santo, porque o Senhor falou que a família é o maior investimento de uma nação. Abençoa as nossas crianças, que a palavra venha ser semeada no coração de cada um deles e nascer o fruto do teu Espírito Santo às nossas crianças. Guarda ela, Pai, de todo mal. Visita nesta noite, nós suplicamos, ó Pai, os que estão presos, os que estão atrás das grades, ainda que esteja, Pai, preso na carne, mas liberta no Espírito. O teu Espírito, não há nada que possa prender. Aleluia, nós podemos calar, que podemos adorar em Espírito e verdade, que o conhecimento dos teus filhos, ó Pai, do teu Evangelho chega atrás das grades, das penitenciárias, das FEBEM, aleluia, Pai, dos presídios, das presídias, e transforma os corações dos teus filhos, das suas filhas, Pai. Leve esperança, ainda que eles tenham que pagar últimos centavos atrás das grades, Pai, ainda que eles tenham que passar pela justiça dessa lei dessa terra, mas prepara ele, Pai, porque nós mesmos falamos que o Senhor usa a justiça dessa terra para tratar do teu filho, não só o sofrimento causados, ó Pai, que esse mundo nos traz, mas também, Pai, as coisas, as disciplinas da lei dessa terra, porque são constituídas por Senhor, Pai. Visita, Pai, nesta noite nós suplicamos, Pai. Venha colocar, visita os que estão nos hospitais, no pronto-socorro, na sala de cirurgia, manicômio, leprosário, aqueles que vão passar por cirurgia, Pai. Muitas vezes os filhos estão dias ali nos hospitais, até um dia, às vezes meses, até ano, Pai. Visita, Pai, aqueles que vão passar por cirurgia, põe as tuas mãos perfeitas, abençoa os médicos, adestra as mãos dele, da enfermeira, dos anestesistas, Pai, mas coloca a tua mão primeira, a tua mão perfeita, arranca esse câncer pela raiz, tuberculose, AIDS, doença da junta, do cérebro, da medula, tira dos aparelhos, Pai, da Covid tira, com pneumonia, com a tuberculose, com câncer, aleluia, Covid tira, Pai, em nome que eles possam respirar naturalmente, sopra o Espírito Santo sobre ele, dá vida, aqueles que estão em coma, reduzido profundo, que não há sequela, aqueles que estão mortos, ressuscita agora, em nome do Senhor Jesus, sopra o poder do Espírito Santo de vida, Pai, aleluia, que haja espanto nos hospitais, que os médicos possam olhar que a vida está em tuas mãos e a morte está em tuas mãos, que eles possam acreditar não somente na medicina, Pai, nas forças dele, não somente na ciência, aleluia, que eles possam entender que a ciência sim é limitada, a medicina é limitada, mas que o teu poder não tem limite, em nome do Senhor Jesus, Pai, converte os corações desses homens, a cada um dos seus filhos, ó Pai, tudo isso nós colocamos em tuas mãos, Pai, e nesse momento, Pai, mais uma vez agradecemos, ó Pai, por esse canal Tudo Se Fez Novo, Pai, por essas bênçãos e maravilhas que o Senhor tem realizado em nossos corações, assim nós agradecemos. Louvado seja o nome santo do Senhor e apresenta em tuas mãos, Pai, essa humilde oração. Receba essa humilde oração em nome de teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus. A santa paz de Deus